Ora, bom dia, guerreiros. Pois eu quase não começava com este podcast. Porquê? Porque eu, como qualquer outro homem aí, outra pessoa humana, nós temos uma ideia de começar alguma coisa, uma ideia até boa, não é? Epá, vou começar a fazer isto, ou vou criar isto. No meu caso vou começar a fazer um podcast. Começar a fazer um podcast com o título Podes Ter Tudo. E esta ideia eu já tive há quase um mês. E passado 4 semanas aqui estou eu a gravar o meu primeiro episódio. E porquê é que eu demorei quase 4 semanas a gravar um episódio? Isto é muito simples, porque a natureza humana é de não agir imediatamente nas ideias que nós temos. Então, fica aqui comigo. Já tiveste uma ideia onde, quando a ideia te vem à cabeça, ficas entusiasmado, tens aquele sentimento interior, que é um bocado de ansiedade, mas parece que lá no fundo sabes que aquilo vai dar certo, não é? E parece que vês o potencial da ideia. E depois deste momento inicial, o que é que vem? Vêm as perguntas. Vêm perguntas tipo, mas será que isto vai dar certo? Mas deve ser muito arriscado. Se calhar alguém já fez o que eu vou fazer. Blá, 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 blá. E depois, no final, passados 5 minutos, já desistimos da ideia. Então, isto é uma coisa que já te aconteceu a ti, não já? Pois é. Então, eu, quando tive esta ideia de fazer o podcast, fiquei logo entusiasmado e sabia que era a coisa que eu devia fazer. Imediatamente. Porque é uma maneira de divulgar a minha mensagem para outros homens como eu, que é o que eu tento fazer, que é o que eu tento fazer diariamente, mas queria outra plataforma, pronto, e o podcast é uma das coisas que agora o pessoal gosta de ouvir, né? Nós estamos no carro, vamos aqui para lá, em vez de ouvir uma musiquinha, ouvir um podcast interessante, até vale a pena, né? E a palavra é interessante, a palavra-chave é essa. Então, sobre o assunto que nós queremos saber. Então, o assunto que eu quero falar nestes podcasts é assunto mais propriamente virados para homens, com família e homens empreendedores. É mais focado nisso, né? Mas a audiência é global, mas é mais focado nisso. Porquê? Porque é isso que eu sou. Então, o que é que eu não vou falar de alguma coisa que eu não seja ou uma coisa que eu não tenha feito parte, não é? Então, eu como homem, casado, com filhos e empreendedor, eu tenho uma viagem de vida assim, um bocado assim, maluquinha. E a minha viagem de vida parece uma roller coaster, uma montanha russa, né? Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para baixo, depois vai para cima, depois vai para baixo, para cima, para baixo, mais ou menos assim. Até que agora a coisa tem mantido porque eu já aprendi umas coisinhas. Mas ora bem, então, eu quando tive esta ideia do podcast, o que é que começou? Eu comecei a ficar entusiasmado, mas depois comecei, mas eu não tenho um background. Então, mas vou fazer o podcast, mas eu sei que o podcast é mais áudio, mas também vou fazer vídeo, então eu gostava de ter um background. Então deixa-me ver assim, ver se consigo comprar assim uma tela ou não sei o que para pôr atrás, que é para ficar fixe e tal, para o pessoal curtir, né? Ver a tela, uau, que tela espetacular. E é por causa disso que vão ouvir o podcast. Essas são ideias da minha cabeça. E também, quer dizer, eu tenho aqui o meu cabelo, acho que vou cortar o cabelo primeiro antes de fazer o vídeo. Isso é tudo coisas que passa pela minha cabeça. Em vez de fazer a merda do podcast e dizer o que eu tenho que fazer, dizer o que eu tenho que dizer, que é para outros homens, acorda desta vida average, de média, esta vida que tu tens de só ter o suficiente, acorda disso, sai disso, porque a vida é suposto ser espetacular e um gajo ter tudo em abundância de tudo à nossa volta. E se vocês já notaram,
E vou usar aqui umas palavras em inglês, porque pá, eu sou residente nos Estados Unidos já há muito tempo e pá, não me vou desculpar, é o que é. Então, enquanto eu treino aqui o meu português, e isto é uma das outras razões que eu comecei o podcast, porque eu quero treinar o meu português, pá, enquanto faço isso vou metendo assim umas palavras em inglês, in English e tal, you know what I'm saying? E vocês, como sabem também inglês, não deve haver assim grande problema, ok? Então, aqui estou eu, queria fazer um podcast, aqui estou eu a inventar desculpas. Tenho que cortar o cabelo, isto é tudo coisas tão estúpidas. Tenho que cortar o cabelo. O polo, como é que é? Tenho que arranjar assim um polo que diga o guerreiro moderno. Ou umas t-shirts que diga o guerreiro moderno, que é para o podcast ser mais fixe. Isto é um podcast onde as pessoas ouvem, certo? As pessoas não estão a ver, embora agora há mais esses podcast vídeos também que estão a aparecer no YouTube, mas podcast é uma coisa que se ouve, né? E eu estou aqui a inventar estas merdas destas desculpas que não tem nada a ver. Tipo, preciso de uma tela, preciso de um background, ok? Onde é que eu vou fazer? E preciso de um polo, uma t-shirt, preciso cortar o cabelo e não sei o quê. E outras coisas estúpidas. E vou falar de quê? Não sei o quê, E passam 3 semanas e meia e eu não fiz podcast nenhum. E eu, foda-se, então hoje não pode ser. Não pode ser porque quando nós agimos, quando nós tomamos ação, é quando as coisas começam a mudar à nossa volta e dentro de nós. É tipo uns dominós, né? Tu tens uma carreira de dominós à tua volta e à tua frente. Tem que haver uma ação. O primeiro dominó tem que cair para os outros caírem. Não posso estar a pensar em tocar no dominó para ele cair. E é o mesmo que aconteceu aqui, eu a tentar começar este podcast e estar aqui enfiado na minha própria cabeça. Então isto é um bom tema para falar de hoje, que é o facto de automaticamente, quando nós queremos fazer uma coisa construtiva, uma coisa que é um bocado mais difícil, criar um novo hábito, qualquer coisa construtiva mesmo, por fazer coisas destrutivas, tipo beber um copo, fumar um cigarrito e fazer besteira, essa coisa um gajo faz logo, né? Muito fácil fazer essas merdas. Mas coisa construtiva, tipo gravar o primeiro episódio de podcast, nós automaticamente criamos essas desculpas dentro de nós e parece que aparece logo obstáculos à nossa frente. Logo, obstáculos que a maior parte das vezes não são reais, é tudo inventado pela nossa cabeça. Pela nossa cabeça. E ao olhar para a minha vida agora, agora deve ser nos milhares de ações que eu não tomei porque deixei que essa parte de mim me governasse o meu mundo. Então, estou a falar de força interior, não é? Como é que eu, como homem, consigo consigo ir buscar uma força interior para fazer aquilo que eu tenho que fazer? Para trabalhar no meu casamento, para trabalhar no meu desenvolvimento pessoal, para trabalhar nas minhas finanças, para trabalhar na minha fé. Como é que eu consigo essa força diária? Olha à tua volta. Olha as pessoas que tu falaste hoje. Foste ao trabalho, foste ao supermercado, foste à pastelaria, foste ao banco, foste aqui e acolá. Dá para notar a diferença de energia entre as pessoas que tu falaste, não é? Há pessoas que têm uma energia boa, formidável, que te sentes desconfortável à volta delas. Outras pessoas que não é preciso elas abrirem a boca, que queres logo ir embora. E outras pessoas que te fazem sentir bem, sentir motivado para conquistar o dia. A minha pergunta é a seguinte: que tipo de pessoa que és tu? Quando as pessoas estão à tua volta, o que é que elas sentem? Quando os teus filhos estão à tua volta, o que é que eles sentem de ti? Quando a tua esposa está à tua volta, o que é que ela sente de ti? Para pensar um pouco nisto.
Para. Agora, pensa, estás a ouvir isto, estás a ouvir esta mensagem. Como é que tu chegas a casa depois do trabalho? Ou depois de uma reunião, ou depois do ginásio, ou depois de sair, ou depois... Como é que tu chegas a casa? Que tipo de homem é que entra na tua casa, onde estão a tua mulher e os teus filhos? É um homem que entra com uma energia positiva, de amor, uma energia aberta? Ou é um homem que entra rabugento, sem paciência nenhuma, sem tempo para ninguém? Para pensar nisto e depois diz-me a resposta. Podes dizer em voz alta, agora estás no carro a ouvir, que eu quero ouvir. Que tipo de homem talvez estejas a ir para casa agora? Como é que vais chegar em casa? Vai chegar em casa um homem fraco, fraquinho, que não só traz pedras para a família, pedras. Ou um homem que vem e traz pão e comida. Estás a perceber o que eu quero dizer, não é? Eu sei que sim. Que tipo de homem é que tu és e que estás a ser agora? E mais, que tipo de homem é que tens sido nesta última temporada? Nestes últimos dias, semanas, meses ou anos? Que tipo de homem é que a tua esposa tem todo o dia? Que tipo de homem é que a tua menina e o teu menino têm todo o dia? Que tipo de pai? Epá, isto é uma pergunta fodida, porque estás numa posição, se paras mesmo e dizes a verdade a ti próprio, a maior parte de vocês vão se sentir culpados para caralho. E porquê é que eu estou a dizer a maior parte de vocês? Eu estou a dizer isso porque a maior parte da minha vida eu entrava em casa e o que eu trazia para os meus filhos e para a minha esposa era simplesmente stress. Pá, sim, 1% das vezes havia uma gargalhada e tal, mas era o stress, por causa do stress do meu trabalho, stress porque era stress financeiro, e isso tudo era trazido para a minha família, que não tem culpa de nada, por mim. E eu passei a maior parte da vida a fazer isto. Então eu sei que a maior parte de vocês que estão a ouvir isto vão se sentir culpados para caralho. E ainda bem. Ainda bem. Isto é um bocado fodido pensar nessas coisas, porque nós não podemos voltar atrás e modificar o passado, certo? Tudo bem. Mas podemos modificar o próximo segundo, que é agora. Isso podemos fazer. Então, vamos começar com um tema, que é o tema que começou tudo para mim, toda a minha transformação de homem partido, em todos os sentidos. Pá, partido como partido divorciado, fraco, gordo e sem dinheiro nenhum, para um homem agora que tem tudo o que há na vida e que vive agora num tempo onde parece que o homem que existiu dentro de mim há 10 anos atrás
ou mesmo há uns 8 anos atrás, parece que nunca existiu, mas existiu. Mas porque a minha transformação foi tão grande e houve tantas transformações ao longo do tempo que olhar para trás parece que essa fase quase nunca existiu. Mas a primeira coisa que eu tive que fazer para transformar a minha vida foi viver em verdade. Responder perguntas de uma maneira sincera como eu nunca respondi. Como esta pergunta que eu estou a fazer a ti, que é: que tipo de homem é que aparece na tua casa todos os dias? É esse homem que as tuas filhas merecem, que o teu filho merece, é esse homem que a tua esposa merece? É essa a pergunta. Eu quero fazer este podcast e vou fazer sabendo muito bem que eu não sou psicólogo, nem sou um gajo de muitos estudos, não sou académico. Eu não sou professor. Então essas credenciais eu não tenho. Mas eu não me importa nada disso. A minha capacidade de comunicar também não é das melhores, mas cada dia vai ficar melhor. Daqui a um ano ou dois vou olhar para este primeiro episódio aqui, até vou dar umas gargalhadas, porque vou fazer pouco do gajo que estava aqui a falar e estava all over the place, né? Estava a falar aqui, depois falava disto, depois falava daquilo, e depois falava disto, e depois nem pronunciava as palavras direito. Mas não importa. Não importa. Eu sinto um propósito que é falar da minha experiência de vida e aparecer aqui neste podcast, nesta sessão, como testemunho da minha vida, como exemplo, não teórico, prático, uma coisa real. Dar a minha vida como exemplo. E contar histórias e cenas e tudo o que se passou, e eventualmente vou contar tudo, porque isso é outra coisa que faz parte de mim, que é não ter mais segredos de nada para ninguém, inclusive o público, nada. Então partilhar a minha história para que com isso eu consiga ajudar de uma maneira ou de outra alguém que está a ouvir isto. E eu faço isso porque é uma coisa, porque é o meu propósito, porque é isso que Deus me pediu e é isso que eu estou a fazer. Não estou preocupado quando as pessoas estão a ouvir, não estou preocupado se a minha mensagem está a ser bem ouvida. Eu estou preocupado em falar. É só em falar e em partilhar a minha vida e as ferramentas que eu usei para construir a minha vida. Então, o episódio 1 já está quase a chegar ao fim. Já vão lá 18 minutos. Eu aqui a falar. Já viram? Já viram o que é que acontece quando nós pomos o microfone à nossa frente e começamos a falar? Nós temos muito para dizer. Muito para dizer. Tu tens muito para dizer. Eu tenho muito para dizer. Nós todos temos histórias incríveis. E temos assunto para falar para as outras pessoas. Todos nós. Mesmo pensando que não temos. Então, vamos resumir aqui. O podcast Podes Ter Tudo. É o seguinte, é isso mesmo. Ninguém te disse que podes ter tudo na vida, então eu vou-te dizer aqui. Ei, escuta. Tu podes ter tudo o que tu quiseres. Tudo. Ter abundância na tua vida de tudo. Não ter falta de nada. Já te disseram isso? Já te olharam no olho e disseram: ei, podes ter tudo o que tu quiseres. Não é preciso estares contente com quase nada ou com só o suficientezinho. Podes ter tudo o que tu queres, caralho. Tudo. É essa a mensagem que eu trago. Como homem, como pai, como marido, como empreendedor, como empresário, como homem.
E porquê é que eu posso dizer isto? Porque neste momento eu, na minha vida, tenho tudo o que eu quero. Em termos físicos, conexão com Deus, espiritualmente, a minha relação com a minha esposa, a minha relação com meus filhos, minhas contas bancárias, os carros que eu conduzo, minha casa, o estilo de vida que eu tenho, o que eu faço, a maneira como eu acordo. E é por causa disso que eu estou a falar de um sítio onde vivo, né? Podes ter tudo o que tu quiseres. E agora? E o que é que se faz a partir de agora? Depois de se abrir esta porta, depois como é que se começa? E é para isso que eu estou aqui, para partilhar contigo a maneira que eu construí tudo o que eu construí, ok? Ei, bom dia, guerreiros, e até amanhã.